A própria vida do Bruce Wayne já é uma tremenda loucura, né? Seja porque ele se veste de morcego para ser um super-herói, ou então porque o seu principal vilão é um palhaço que sai cometendo crimes por aí sem nem ter motivo para isso. E quem gosta de ler quadrinhos sabe que é comum ver fusões entre heróis, crossovers e universos colidindo o tempo todo, né? Isso acabou fazendo parte do cotidiano dos gibis já. E em todos esses acontecimentos na DC Comics, é lógico que o Batman estava envolvido e seria muitas vezes o protagonista. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas versões mais malucas do Batman que estão espalhadas aí pelo multiverso e que são bem interessantes. Se tem dois personagens que são brutalmente parecidos, são eles, o Batman e o Wolverine, né? Os dois não levam desaforo para casa, cara. E uma vez ou outra rolam por aí uns crossovers entre grandes empresas, né? E isso aconteceu com a Marvel e a DC também. Em um crossover oficial entre as duas, que rolou lá em 1996, o Batman e o Wolverine se uniram e se tornaram um personagem só, conhecido como o Garra das Trevas. A história de origem também é uma mistura dos dois, né? Onde o Logan Wayne perde os pais e vai morar com um parente lá no Canadá, que é a cidade natal do personagem Wolverine. Depois, ele acaba fazendo parte da aeronáutica e vai participar do projeto Arma X, que é como ele acaba se tornando o Wolverine, né? E o resto, acho que já dá pra imaginar. Ele saiu pelas ruas aí acabando com os bandidos com toda a força e delicadeza que só essa fusão do Batman com o Wolverine poderia ter. Bom, a gente já percebeu que o Batman é um personagem extremamente popular, né? E sempre que ele tem alguma versão alternativa, mesmo ela sendo a mais ralé possível, ela vai fazer sucesso, mano. Afinal, é o Batman. E quando eu digo que todas essas versões são capazes de fazer sucesso, o The Drowned é um exemplo disso, mano. Porque quem em sã consciência iria imaginar uma versão feminina que é a fusão do Batman com o Aquaman, mano? E o pior é que ficou muito da hora. No caso, a personagem se chama Bryce Wayne e é a Batwoman da Terra 11 do universo da DC nos quadrinhos. Ela também foi introduzida em toda a treta aí da saga Metal, né? Quando a morte dos pais do Batman teve diferentes resultados em diferentes universos. Só que, nesse caso, essa versão do Batman é uma vilã que depois de muita treta acabou com o pessoal de Atlantis e afundou a cidade inteira junto com ela para o fundo do mar. Depois disso, ela se uniu aos Dark Knights, que é um grupo de vilões desse universo, né? E continuou aí a causar o caos pelo multiverso. You have nothing to threaten me with. Bom, provavelmente pessoas que eu acho difícil acontecer, mas que não conhecem o Batman, já devem ter imaginado que ele é o personagem que possui os poderes de morcego, né? E não, mano, o Batman não tem poder nenhum. Porém, em uma HQ nós vimos o Batman com esses poderes de morcego, né? É um Batman vampiro. O que rola é que depois de uma batalha muito louca com o Conde Drácula, o Batman de fato virou um vampiro. E agora ele quer sugar o sangue aí dos outros, né? Como só o vampiro de verdade mesmo iria fazer. E olha só que engraçado, né? O cara podia fazer até parte do Crepúsculo, mano. Já era perfeito pro elenco. E isso muda tanto o Batman que ele acaba até matando o Coringa na história Batman e Drácula Red Rain. É tudo muito louco, mano. E o personagem continua protegendo o Gotham com a sua identidade de vampiro mesmo. Mais pra frente ele meio que aceita isso mesmo, né? E perde todo o remorso em matar e se torna o Cavaleiro das Trevas mesmo, bem do mal. Well, here I am. Tá bom, agora temos uma versão que eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui conhece, mano. O Batman do Futuro é uma versão do personagem que ficou extremamente famosa entre os fãs, né? Ele aborda histórias muito legais que se passam realmente no futuro. E o que causou esse carinho muito grande entre os fãs é por causa dos desenhos animados que a galera via aí quando era criança, né? E o da hora desse desenho do Batman do Futuro era ver todas as tecnologias que o Batman usava nos seus apetrechos para combater o crime na cidade de Gotham. Outra coisa que chamava muita atenção eram os vilões, como o próprio Coringa, que acabou sendo o Tim Drake, que pra quem não sabe ou não se lembra, já foi o Robin nos quadrinhos. Então sim, existe algum bom motivo para que o Batman do Futuro esteja nessa lista e seja tão popular com os fãs do herói. I'm vengeance.
Além de ser um Robin muito maneiro e que depois se tornou Capuz Vermelho após ser morto pelo Coringa, o Jason Todd também já foi o Batman por um curto período de tempo, mano, mas ele usava um uniforme muito da hora. Depois aí de alguns acontecimentos dos quadrinhos da DC, o Batman é dado como morto. E acabou meio que ficando em aberto aí a posição do herói naquele universo, né? E é aí que o Jason Todd entra na história e assume o manto do Cavaleiro das Trevas pra ele, já chegando com estilo no meio de uma briga. O que rolou é que ele meio que seguiu sendo o Capuz Vermelho, só que com uma roupa diferente, continuando com a mesma brutalidade, né? Foi justamente por isso que o tempo dele como Batman foi bem curto, e o Asa Noturna do Dick Grayson acabou ganhando mais espaço e virando o herói de vez. Todo mundo aí já conhece a linda história de amor entre o Batman e o Coringa, né? Só que o que ninguém esperava e nem tinha visto ainda era uma fusão entre esses dois personagens. E é exatamente isso que a gente conhece no mundo dos quadrinhos, quando somos apresentados ao Batman que ri. Ele surgiu meio do nada, né? Mas acabou que os fãs gostaram demais do personagem e ele ganhou uma popularidade que ninguém nunca sequer imaginou que iria ter. Ele foi introduzido lá em 2017 durante o prelúdio para a saga Metal. O Batman que ri nada mais é do que o próprio Bruce Wayne, que entrou em contato com o gás do Coringa logo após matar o próprio palhaço do crime. Muitos personagens da saga Metal chamaram a atenção, né? Mas nenhum deles acabou sendo tão marcante quanto o Batman que ri. E dá até pra explicar isso pela relação entre o Morcegão e o Coringa, né? Que a gente sempre viu sendo desenvolvida aí ao longo dos anos. E se você achava que um Batman coringuizado já é bizarro o suficiente, é porque você não viu a versão do Batman que é baseado aí nas histórias do H.P. Lovecraft. Que pra quem não sabe é um autor de livros que existiu, tá? Na vida real. E ele fazia livros de terror que incrementavam bastante coisa de ficção científica. Pois é, tivemos aí então uma versão inspirada nas obras do Lovecraft, que tem muito mais mitologia e algumas paradas mais pro lado místico das coisas. Nessa versão, o vilão Ra's al Ghul é meio que um ser demoníaco que sai da tumba dele, fazendo com que as pessoas de Gotham acabam sofrendo mutações malucas. Então, lá pro final, o Batman consegue vencer o vilão, mas ele fica aí como um morcegão gigante para o resto da sua vida. E mesmo assim, ele continua protegendo o Gotham de qualquer maneira. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais dessas versões malucas do Batman você mais gosta. E também se faltou alguma aqui que você conhece e curte, fala pra mim também. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.